foi cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei toda a casa quando é santa é. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores das sementes calmas, frente de serviço, e a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei toda a casa quanto é santa é. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores das sementes calmas, frente de serviço, e a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Frente de serviços, e a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Gente, boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. A gente vai iniciar a palestra agora e, como sempre, vamos fazer a prece inicial. Vamos solicitar ao nosso irmão Alexinho que proceda a prece e logo após o nosso irmão Rivão com a palestra conversando com o Chico Xavier. Fique à vontade. Todo trabalho na casa igreja começa com a prece. De olhos fechados, vamos procurar imaginar o Mestre Jesus entrando neste salão, com passos serenos, olhar firme, deixando transparecer nos olhos um brilho inconfundível. E olhando para cada um de nós, pergunta a cada um de nós, os filhos, por quê? Por que me procura? Amado Mestre Jesus, divino amigo, divino médico das almas, diante de tua grandeza nos curvamos e em uníssono direcionando nossos pensamentos a ti e pedindo auxílio e amparo da espiritualidade amiga que faz parte desta casa. Que possa nos guiar nesta noite de comemoração do Dia do Espiritismo, essa doutrina tão bem trazida através dos franceses para a Serra Brasileira, para a terra do Cruzeiro. Mestre amado, nos coroe de bênçãos, nos oriente, nos guie na jornada da vida e inspire mais ainda o palestrante para o uso da palavra, para que possamos compreender de uma forma simples e básica um pouco do que vai ser passado aqui na noite de hoje. Mestre amado, esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. A primeira epístola de João Apóstolo, capítulo 5, versículo 19 a 21, em sua essência, diz que nós nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no poder do inimigo. O que significa dizer que o planeta ao qual nós habitamos tem característica más. Não o planeta físico, mas embora nos originemos de Deus, as características dos habitantes do planeta ainda é má. O que corrobora com o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3,
que diz o seguinte: a Terra pertence à categoria do mundo de expiações e prova, e é por isso que o homem é alvo de tantas misérias. No século passado, no século XX, nos nasceu esse homem. Através desse homem contemporâneo, não chamando ninguém de velho aqui, mas de uma grande parte de nós aqui presentes, esse homem, ele nos mostra e até deixa algumas pessoas na dúvida de que atributo nós deveríamos dar para ele. Seria ele, para alguns, um homem cheio de Espírito Santo, para outros, um homem com demônios, para outro, um homem santo, para nós espíritas, um espírito mais evoluído. E o porquê? Por conta da sua trajetória. Chico Xavier, aos 5 anos, perdeu sua mãe. Foi, por um tempo, cuidado por sua madrinha. E aí a gente começa a avaliar como se comportaria um missionário, ou um santo, ou uma pessoa de espírito evoluído, diante das adversidades que esse mundo se apresenta. Pois é, porque as dificuldades para Chico Xavier se lhe apresentaram muito cedo, na sua infância. Ficando aos cuidados de sua madrinha, Chico Xavier, podemos dizer que foi torturado. Ele levava garfada no abdômen como punição de coisas que ele não fazia de errado. Era a punição para Chico Xavier. Chico Xavier, desde criança, ele tinha o dom de ouvir, de ver espíritos e de cura. E aí a sua madrinha tinha outra missão para ele. Ele era colocado para lamber as feridas dos meninos. E essas crianças ficavam boas. Mas isso daí era maus tratos. Chico Xavier, ao começar sua missão, aos 17 anos de idade, ele teve muitas, mas dificuldades que só realmente os missionários têm, de perseguição religiosa. Em um momento espírita, em que ele ajudava as pessoas, levava bofetadas e ainda assim tratar as pessoas bem. Então, além de dons espirituais, esse ser, ele tratava a todos com muito, muito amor. E não em fases, mas durante toda a sua vida. Seria Chico Xavier, vocês concordam, que ele seria um exemplo para que nós seguíssemos? Concorda? Concorda? Seria sim. De tempos em tempos, Deus coloca à nossa disposição espíritos com a bagagem maior para nos consolar, nos ajudar e nos orientar.
Há uma composição que eu convido mais uma vez o coral. Essa é uma palestra com a participação do coral. Deus envia à terra espíritos especiais. E o mais especial que já esteve na terra remonta uns 2000 anos atrás, foi Jesus Cristo. Quando Jesus se apresenta para o batismo em 29 era comum, como era a situação do povo judeu? Veja só, no ano 29 do primeiro século, o povo judeu, além de sofrer o jugo romano, os judeus se dividiam entre si. Eles eram separados como puros e impuros. Eram separados dos estrangeiros. Para o homem havia uma categoria e para as mulheres outra categoria. Havia escravos e havia homens livres. E aí Jesus desce à terra. Batizado em 29, começa o seu prega por 3 anos e meio. Só que Jesus traz
um conhecimento totalmente novo. Totalmente novo. Jesus prega agora que o reino de Deus, em que os judeus têm como um sistema político e governamental, Jesus prega que o reino de Deus não é assim. E que o reino de Deus está no coração de cada um. Ele prega para os judeus, como exemplo para todos. E que o reino de Deus também é no céu. Veja que pregação diferente. Lá do ano 29 ao ano 33. Isso é muito importante para o decorrer da nossa palestra. Muda até o calendário por conta de Jesus, mas muda-se o conhecimento, muda-se o entendimento do que agora é o reino de Deus. Daí em 36, Paulo, anti-Saulo, se converte ao cristianismo porque Jesus, mesmo depois de morto, que a morte não existe, aparece a ele na estrada de Damasco. E Paulo, ele se torna o maior divulgador do reino de Deus, do ensino deixado por Jesus. Paulo se torna o maior escritor do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, leva as verdades mais profundas do reino de Deus a 3 continentes em sua época, percorre mais de 15.000 quilômetros, sofre vários tipos de perseguições, até inimagináveis, e Paulo chega a contar uma experiência mediúnica em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, em que Paulo diz que vai até o 3º céu. Conhece literalmente o reino de Deus. Não por acaso, passado mais de 1.600 anos, eu digo não por acaso, porque as datas 29 era comum, e século XIX, todas essas datas foram programadas. E essa data do século XIX, em que aparece Allan Kardec, e em 18 de abril de 1857, ele lança o livro dos Espíritos em Paris, dando início à doutrina espírita. É uma data profética em que Jesus, ele avisou que veria à terra o Consolador prometido, o qual está mencionado no Evangelho de João, capítulo 14. Espiritismo, mediunidade, são termos novos, cunhados por Allan Kardec. Além dele ser o originador desses termos, espiritismo, espírita, porque a palavra espírita remonta a milênio, mas espiritismo, espírita, a origem é Allan Kardec. Mediunidade, origem Allan Kardec. E aí, Allan Kardec, além de dar origem a esses termos, ele explica o Espiritismo. Allan Kardec deixa bem claro, é uma doutrina conjunto de ensino, mas que não é humana.
é um conjunto de doutrina ensinada por os Espíritos. Explica também o que é mediunidade. Em termos bem simples, mediunidade é um canal de ligação entre nós seres humanos e os seres espirituais. Então, o Espiritismo é uma doutrina ensinada por Espírito que tem os meios como canal para receber essas informações, essas instruções. Pois bem, mas o que teria de novo nesses ensinos de Allan Kardec, os quais a gente hoje comemora 167 anos? Tem muita coisa, mas eu trouxe aqui apenas 3, e esses 3 já bastam. Evolução dos espíritos através da reencarnação do espírito até ele atingir a perfeição, se tornar anjo. Veja que ensino. Esse ensino é totalmente novo, mesmo para os reencarnacionistas. Por quê? Porque Kardec ensina que o espírito ele vai reencarnando para evoluir. Ele não vai reencarnando para atrasar o seu progresso. Ele não vai reencarnando para voltar a ser animal. Ele vai reencarnando para se tornar anjo. Nesse ensino aqui também Kardec tira punições como destruição eterna e como o inferno de fogo ensinado por a cristandade. Então, é ou não é um ensino totalmente diferenciado? É sim. Segundo, Kardec traz algo maravilhoso. A vida em outros mundos, a pluralidade dos mundos, dificuldades com os fonemas, né? Mas não a vida só no mundo, planeta Terra, a vida em vários mundos. E há 167 anos isso estava explícito na codificação de Kardec. É um ensino diferente ou não é? E terceiro e último, Kardec mostra que e prova que a alma, quando oferece o nosso corpo, a alma ela se acopla ao espírito. O espírito é imortal, a alma se torna imortal. Assim, ele traz o ensino da imortalidade da alma. Muito bom, né? Muitos ensinos novos. Começa de Jesus, o reino de Deus, no coração, no céu. Paulo divulga em todas as partes. Passa-se mais de 1600 anos e agora apareceu Kardec. Mas aí, no século posterior, no século XX, aparece Chico Xavier. Chico Xavier, ele vem para ser a comprovação, comprovar o que está na codificação de Kardec. Ele veio provar o que Kardec codificou, o que Kardec ensinou. Chico literalmente prova em sua vida.
Chico dispensaria apresentações, mas mesmo assim se faz necessário. Francisco Cândido Xavier nasceu em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e desencarnou em 30 de junho de 2002, Uberaba, Minas Gerais. Aos 17 anos, em 18 de julho de 1927, Chico Xavier fez a primeira reunião pública de serviço mediúnico e começou a psicografar. O médium psicografou mais de 500 livros, tendo vendido mais de 50 milhões de exemplares. Tem uma vírgula, mas vamos pontuar aqui. Todos doados para os mais pobres e para instituições carentes. Esses exemplares que foram vendidos de Chico, com traduções para vários idiomas. Entre os mais lidos estão Nosso Lar, Os Mensageiros, A Vida Continua, Obreiros da Vida Eterna, A Caminho da Luz, O Consolador e No Mundo Maior. Disse-se que Chico Xavier, ele é um homem que se comunica diretamente com os espíritos. E a gente vai ver esses fatos aqui. O assunto aqui, agora, para iniciar a conversa com o Chico, é sobre a nossa doutrina. A nossa doutrina tem 3 pilares. Quais são os pilares da nossa doutrina? Ciência, filosofia e religião. 3 pilares. E aí, em alguma parte, o movimento espírita se divide. Para alguns, o espiritismo é só filosofia. Para outros, o espiritismo é só ciência. E para outros, o espiritismo é só religião. E para Chico Xavier? Vamos ver. Nossos amigos espirituais nos afirmam que, apesar do espiritismo englobar experimentações científicas valiosas para a humanidade, nós devemos interpretá-lo como doutrina que revive o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, devidamente interpretado e sofrido em sua simplicidade nos nossos dias. De nossa parte, aqui consideramos o Espiritismo como religião, em vista das consequências morais que a doutrina espírita apresenta para a nossa vida e para o nosso trabalho. E na conversa com o Chico, ele traz algo muito importante. Será que naquele momento único da grande maioria dos espíritos, em que ele está dando seu último suspiro aqui na Terra, ele sente alguma coisa? Vamos ver a resposta de Chico. Sentimos na posição de quem tem o processo da desencarnação. Na maioria das vezes, nós, segundo informação dos amigos espirituais, não chegamos a sentir a presença da morte, porque a todas as vezes nós fizemos o exercício da morte através dos sonhos e da ressurreição pela manhã, quando despertamos e levantamos o nosso corpo.
sentindo na posição de quem tem o plano certo. Esse vídeo foi tão rápido como o último suspiro. E é interessante e é consolador saber isso da parte de Chico Xavier. Nós não vemos, não sentimos a passagem da vida para a morte. Mas acontece que, para nós que aqui ficamos e perdemos os nossos entes queridos, e é aí onde entra a parte consoladora do Espiritismo, é derramado muitas lágrimas, muitas. Como é vista essas lágrimas no mundo espiritual? Vamos conversar com Chico? Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem a revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato soltar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, como é realmente consolador entender o modo espiritual de ser visto as coisas. Se Chico Xavier fosse uma dessas autoridades, do menor escalão ao maior, como será que Chico se comportaria? O que ele teria como meta? Vamos ver? Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo, para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amar-vos uns aos outros foi superado pelo amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, também aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós.
irmãos, gratidão a Deus, gratidão à espiritualidade, gratidão a todos vocês pela paciência. Espero que a gente tenha saído daqui melhor do que chegamos. Com a palavra, Jane Serafim. Gente, muita paz. Encerramos essa parte aqui com a prece final. Nós pedimos a nossa irmã Guta fazer a prece de agradecimento. Meus irmãos, boa noite. Nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a presença de todos. Vamos nos concentrar, vamos ficar em silêncio, fechar os olhos, se assim nós desejarmos, e orar. Mestre Jesus, irmão de todas as horas, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de amor, de conhecimento, que toda essa energia que aqui nós recebemos, dessa espiritualidade que trabalha ininterruptamente por todos nós, mas que agora está aqui a nos auxiliar com seus fluidos de amor, que todos nós aqui presentes possamos levar para o nosso lar essa energia e distribuir com os nossos familiares, com aqueles que vivem conosco, com aqueles que fazem parte da nossa família física e espiritual. Que possamos, Mestre Jesus, continuar lutando e seguindo, fazendo a nossa reforma íntima e ajudando aqueles que estão ao nosso redor. Te agradecemos mais uma vez, assim seja. Convidamos a todos para Terceiro andar. a gente, no primeiro andar, vai fazer um lanche, tá certo? Com todos os convidados. Para a gente é um prazer, uma alegria. Boa noite a todos, muita paz.